Oi, gente, vou falar um pouco sobre o trauma do nascimento, crenças e como isso reflete na vida adulta. A gente não tem muita noção, né? A gente não faz muito essa relação, porque o estudo da ciência do início da vida, ele ainda é pouco, né? Ele não é amplamente divulgado. Então, vamos lá. Se a gente pensar bem, no ato do nosso nascimento, a gente está tendo o nosso primeiro grande aprendizado. E o contorno do bebê, a esfera do bebê, né, todo o contorno corporal, ele é desmembrado. Ele não tem essa sensação onde começa, onde termina. Isso dá uma certa angústia muito, muito grande. E a única coisa que ele conhece é a mãe, né? Ele estava dentro dela, então ele conhece essa mãe. Então, quando o bebê nasce, ele vai ter as primeiras informações engramadas como crenças raízes assim muito profundas que vão nortear o ser desse indivíduo sobre o que é a vida e sobre o que é estar seguro no mundo. Então, a forma como a gente nasce é a forma que a gente vai ter a nossa visão de vida, né? Pode ser para alguns bebês que foi um grande alívio nascer, que foi bom, que foi fácil, para outros podem ser um trauma muito grande, tanto para ele quanto para a mãe. E quando o bebê nasce, ele é levado para a mãe, nos primeiros minutos, nas primeiras horas, né? A gente chama de uma hora que a gente fala que é a hora master, né? As 3 primeiras horas. Ele tem o impacto da desregulação, ou seja, estou num lugar estranho, não tem contorno, e depois vem a regulação, estou com a mãe. Então, depois uma enfermeira tira, aí ele tem um impacto de desregulação, tá estranho. Como eu estava falando, né? O impacto da desregulação que tá estranho e depois ele é regulado pela mãe. E nisso ele vai ali naquelas primeiras horas entendendo os primeiros enegramas da vida, né? Então eu sinto uma experiência de dor, vem um conforto, a vida é fácil, eu tô segura, eu tenho o que eu preciso, porque o bebê tem a ideia de onipresença, né? Onipotência, na verdade. Então ele quer, né, ele tem esse desejo, ele tem que receber. Então isso vai engramando o que a gente chama de enegramas positivos. Quando os enegramas são negativos, em geral, todo um repertório é formado ali. Por isso que as nossas crenças sobre segurança, abandono, defesa e a nossa visão de vida, ela pode ser muito, muito limitada a partir do nascimento. Então, essa primeira programação, ela vai ter um impacto sobre o que é a vida e sobre como é esse ser, como eu estou na vida. Isso vai ser reforçado num ambiente invalidante, né? Em geral, assim, a gente tem essa dinâmica disfuncional que vai incidir, vai reforçar esse momento desse parto, tá? Então, por isso que essa ferida, ela fica como um programa rodando, muito, muito inconsciente. Nas mesas, a gente começa a trabalhar isso, por isso que tem as memórias transgeracionais para trabalhar, tem as vivências intrauterinas e tem também o parto e o primeiro ano, porque o primeiro ano ele precisa ser de acordo com o bebê, não com a mãe, e é muito, muito comum ocorrer ao contrário. Então, a gente tem essa informação como? Bruna, como é que eu tenho essa informação que o meu parto, eu guardei memórias desse parto? Em geral, pelo nosso senso de estar perdido na vida, a nossa dependência absoluta ainda de não conseguir separar dessa mãe, ou quando se separa, né, faz uma distância saudável, ainda fica ali muito misturado, é como se essa mãe ficasse meio em órbita ali, sempre rondando o campo, e isso faz com que a gente bloqueie a nossa vida, é fato, assim. Se a gente pode ter questões na autoestima, questões no trabalho, questões com relacionamento, e é muito comum aquela sensação de conformismo. Ah, é assim, então vai ficar assim, não tem jeito. E tem jeito.